Olá! Sejam bem-vindos a esse canal. O meu nome é Kleber. E quero compartilhar histórias que ouvi de várias pessoas ao longo do tempo. Se você gosta de histórias de mistérios, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe. Em breve teremos várias histórias que são no mínimo curiosas e estranhas. A nossa primeira história é um relato de uma jovem chamada Lúcia Helena. Vamos à história. Lúcia mora em uma cidade do interior de São Paulo. No seu bairro havia um grande brejo que tinha vários animais, como cobras, rãs, sapos, peixes, aves e vários tipos de insetos. Esse brejo foi feito um trabalho de resgate da vida silvestre porque ele seria aterrado para a construção de uma escola, uma creche e uma praça. Com o tempo a escola e a creche foram construídas em outro local, ficando a praça numa área muito grande, se tornando mais que uma praça, mas sim um belo bosque. Lúcia, que cresceu ouvindo os sons que o antigo brejo produzia, os cantos das aves, o som das rãs e sapos, e dos insetos, e sentia saudade do brejo que já não mais existia. Ela sempre ia ao bosque no final das tardes com seu cachorro Tião e sua cachorra Laika. Uma certa vez, Lúcia trabalhou até mais tarde, para resolver um problema no armazém de sua família. Quando chegou em casa, seu cachorro Tião estava com a coleira na boca querendo passear, pois era costume ela levar os cães para passear no bosque quando chegava do trabalho. Ela estava cansada, mas ficou com pena dos cães e resolveu ir ao bosque, mesmo sendo 11 horas da noite. Como era um bairro pacato, onde todos se conheciam, foi sem nenhum medo ou receio. Quando estava passeando com seus cães perto de umas árvores nativas que foram poupadas quando fizeram a terraplenagem do terreno, seus cães começaram a se comportar estranhamente, rosnando e latindo em direção às árvores e arbustos daquele local. Lúcia Helena não deu muita atenção, pois sabia que o bosque tinha vários gatos e pequenos animais com saguis e pássaros. Foi quando de repente ela começou a escutar o som dos sapos e rãs do brejo que há muito já não existia. Ficou surpresa, achando estranho, pois não havia mais água naquele lugar. Foi quando de repente ela ouviu passos de alguém que caminha como se o brejo ainda existisse. O som era como dos passos dos caçadores de rãs caminhando dentro da água. Seu coração gelou. E logo o medo tomou conta do seu corpo. Resolveu ir embora. Começou a pegar o caminho de volta para sair dali o mais rápido possível. Mas de repente ela notou que o caminho estava diferente, e não conseguia achar o caminho de volta para sair do bosque. Foi quando percebeu um homem parado perto a um banco e com uma lanterna na mão. Ela foi até o homem e pediu ajuda para achar a saída do bosque. Aquele homem olhou para ela e disse: "Você não vai encontrar a saída. Tem que esperar ela vir até você. Você não podia estar aqui." Quando ouviu o som das rãs era o portal se abrindo. "Veja, esse lugar não é o mesmo lugar que você vive." Foi aí que ela percebeu que realmente o bosque estava totalmente diferente e ela não conseguia ver as luzes das casas do seu bairro. Então começou a sentir medo daquela situação. Lúcia notou que no alto de uma colina havia um vilarejo muito estranho e pouco iluminado. Então o homem chegou perto dela e disse: "Não tenha medo, aqui, você não corre perigo, esse bosque é uma fronteira. Você só não pode ir à vila daquela colina. Lá tem pessoas boas, mas tem outras que não aceitam visitantes de outro mundo." Quando ela ouviu isso, seu corpo tremeu. E perguntou: "Como assim de outro mundo? Não entendo." Então o homem respondeu: "Você não pertence a esse lugar. Você veio de outra realidade. Que apesar de estar no mesmo lugar, nem todos conseguem entrar aqui. E poucos de nós conseguimos entrar no seu mundo. Devemos manter o equilíbrio." Foi aí que Lúcia notou que aquele homem tinha olhos amarelados e muito brilhantes, e comentou com espanto: "Os seus olhos." Então aquele senhor disse: "Meus olhos são assim porque sou um guardião. Os de olhos pretos são os vigias e os de olhos vermelhos soldados." Então o homem disse: "Chame seus animais e vamos caminhar." Os cães pareciam aceitar a presença daquele senhor e até abanavam o rabo para ele.
O homem olhou para os cães e disse: não temos cães como esses. Nossos cães são todos pretos e peludos. Lúcia caminhava com aquele homem, mas não parava de pensar nos seus olhos e no fundo estava com muito medo. Então ela falou para o homem: Senhor, eu quero ir embora, estou com muito medo. E confusa. Então o homem disse: não se preocupe, espere aqui embaixo dessa árvore. E lembre-se. Quando ouvir o canto do brejão, só continue se quiser voltar aqui. Se não quiser, é só dar meia volta. Então ela disse: nunca mais venho a esse bosque. O homem virou para ela e disse: não é o bosque. O portal pode se abrir em qualquer lugar. É só notar a mudança no ambiente. Se notar algo diferente, basta não prosseguir e voltar pelo caminho. Mas algumas vezes, o portal é a própria pessoa. Lúcia ficou olhando assustada para o homem que sumia na penumbra. Olhou para trás e notou uma névoa vindo em sua direção. Quando ela olhou em direção do homem que se ia, percebeu que estava de volta para seu bosque. Olhou para seu relógio e notou que se passou cerca de 4 horas e já era 3 da madrugada. Começou a sentir muito frio, pegou seus cães e foi embora apressada. E com medo ainda. Já se passarão 12 anos, seus cães já morreram e ela nunca mais foi ao bosque durante a noite. Mas me confessou que ainda tem muita curiosidade sobre aquele lugar. Ela queria saber se era uma outra realidade, ou só foi um pesadelo. E vocês, o que acham? Seria possível existir portais que nos levaria a outra realidade? Conhece alguma história estranha como essa? Deixe seu comentário.